Boa noite, Felipe. Bom dia para mim, que eu ainda estou de manhã. Eu estou aqui nos Estados Unidos, o Felipe está na França. Eu sou a Natália Gil, estou com Sonhos Grandes e a gente vai conversar hoje com o Felipe, que está expatriado na França há 3 anos. Tudo bem com você, Felipe? Tudo, bom dia para vocês aí nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Muito Tudo bem, bem. então. Conte pra gente como que foi, primeiro, que você chegou na França. Como é que foi esse processo de ser expatriado? Foi uma coisa que você sempre quis? Aconteceu e Uhum. não estava muito no seu planejamento? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Tudo começou com uma grande vontade, assim, eu acho. Eu sempre tive a vontade de morar fora, de passar um tempo no exterior, porque quando a gente está na universidade, assim, na época da universidade, muita gente faz work and travel, faz um intercâmbio e tal, e eu nunca tinha feito. Eu nunca fiz, enfim, segui minha carreira profissional sem ter uma experiência internacional e coloquei como meta em um momento, quando eu estava lá com os meus 20 e poucos anos, ah, nós falamos assim, parece super velho, né, mas alguns anos atrás que eu queria passar um tempo fora, né, que ia ser, que eu queria isso, queria buscar isso, enfim, e aí comecei a explorar algumas oportunidades. Compartilhei isso com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, né, que eu tinha esse sonho de morar fora, de passar um tempo em algum outro lugar, e ela também topou, né, então a gente começou a construir tudo isso e começou a estudar algumas alternativas, né, então é, um dos lugares que a gente até estudou foi o Canadá, a gente foi estudar como é que era o processo de imigração para o Canadá, que no Brasil a gente recebe bastante propaganda, né, de migre para o Canadá. E então até fui para o Canadá, passei lá uns dias para conhecer, iniciamos o processo. E uma outra alternativa que eu tentei foi através da empresa que eu já trabalhava numa empresa francesa, aí no Brasil, que comentei isso com a minha gerência na época, enfim, que trabalhava com alguns projetos que tinham visibilidade internacional e que era uma coisa que eu queria ter para mim, e se eles soubessem de alguma coisa que tivesse acontecendo dentro dessa empresa, que eu gostaria de me candidatar, de participar desse processo. Aí, até quando eu voltei do Canadá para o Brasil, completamente apaixonado pelo Canadá, falando, não, chega tudo, jogar tudo para cima. Falei, chefe, vamos lá, precisamos conversar. Ele falou, sim, a gente precisa conversar. Aí ele falou, antes de mais nada, tá aqui para você. Era um convite da minha empresa para eu vir para a França, assim, né? Então, já com uma oportunidade, o job description, assim, né, do que eu ia fazer, qual que seria a minha missão, tal. E aí eu fiquei super surpreso, assim, dele, e você, o que você queria falar? Eu, nada Nada não, não. né, só que, enfim, feliz, assim, fiquei até meio atordoado, assim, com a notícia, porque é muito, muito louco quando isso acontece. Você quer muito uma coisa, você batalha, enfim, você vai atrás e quando acontece, assim, é uma surpresa boa, né? A gente não imagina como que a gente vai reagir, a gente não planeja como é que você vai sentir isso, mas foi super legal e isso aconteceu no verão de 2014. Eu lembro que quando eu estava no Canadá era a Copa do Brasil, e, e aí, no verão, no inverno do Brasil de 2014, pintou esse convite e eu acabei vindo para cá, materializando tudo isso, com todo o processo de visto, documentação e tudo mais, em março de 2015. E aí, desde então, a gente está aqui em Paris. Cheguei no sábado, comecei a trabalhar na segunda, e, e é isso, assim que eu vim parar aqui. Legal. E ser expatriado são todos esses louros mesmo que todo mundo fala ou tem algumas coisas que não é lá bem isso? Olha, eu acho que tem bastante coisa, mas depende muito, cada caso é um caso, né? Então, assim, o meu caso, eu não tenho todos os benefícios e tal, porque o meu contrato, na verdade, ele não foi uma expatriação pura, assim, é um esquema meio esquisito, na verdade. Porque eu não tenho a obrigação de voltar para o Brasil, assim como os grandes expatriados, a grande maioria dos expatriados tem aqui, né? Ou você não tem um lugar para voltar. Eu tenho, sim, alguns dos benefícios que eles têm, porque eu tenho um contrato lá na Suíça e aí eu estou atribuído aqui na França por determinado período, mas eu não tenho todos aqueles benefícios que todos os expatriados têm, lindos, maravilhosos, e que
pelo que eu conheço das pessoas aqui, sim, eles são bem interessantes. Entendi. E o que foi da parte da mudança? O que foi o que, como é que fala? O mais desafiador para você nesse período de deixar tudo e mudar para a Bem, França? eu acho que 2015 foi o ano dos desafios, assim, porque tudo que podia mudar mudou. Né? Eu mudei de país, de língua, eu me casei, eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho pela primeira vez, né? Então eu acho que para mim foi meio que encarar uma vida adulta, vamos dizer assim. Para mim foi isso, né? Uma vida de morar sozinho, de fazer as pequenas coisas em casa, né? Eu não, nunca tinha me preocupado muito com o mercado, em lavar roupa, esse tipo de coisa, porque tudo isso tinha, de certa forma, estava gerenciado em casa, mas passar a cuidar disso foi o grande desafio, assim. E, obviamente, a saudade dos amigos e família, isso é uma coisa que existe sempre, mas que por mais que fisicamente a gente não esteja junto, eu acho que virtualmente e tecnologicamente falando, a gente está sempre conectado, né? Isso a gente consegue falar mais, eu acho que em alguns pontos e com algumas pessoas até melhorou a minha relação, né? Esse fato da distância física e tal, isso eu acho que até melhorou a maneira como a gente se relaciona hoje. Legal, muito legal. E aí você falou a mudança de língua, tá na França. Eu sempre ouvi que o francês é o tipo de povo que é muito patriota, que não gosta muito que você fale inglês, que eles querem que você se misture muito com Uhum. a cultura. É verdade? Como que foi aprender? Você já sabia francês? Como que foi essa transição? Eu já falava francês, né? No Brasil, eu aprendi em 2009 e tinha chance de usar nessa empresa que eu trabalhava, só que dentro de um contexto de trabalho, né? Então até a primeira vez que eu fui no mercado, assim, que você olha o produto, eu falo, puta, o que que é isso? Como é que algumas coisas que a gente não está acostumado. E aí da receptividade deles, assim, eu acho que Paris é até um pouco mais brando isso. É uma percepção minha, assim, sabe? Que é um pouco mais brando porque tem muita gente do mundo inteiro aqui, Sim. né? Então, é, principalmente no começo, a gente começava a falar num restaurante, em algum lugar em francês, com um pouco de dificuldade, automaticamente a pessoa já mudava para o inglês, que era um inglês, assim, daquele vamos se virar e vamos se entender, assim, sabe? Uhum. Então eles eram até um pouco impacientes para entender o francês. Mas depois, assim, é super tranquilo isso já. E no trabalho eu vislumbro, assim, que as pessoas realmente valorizam quando você se esforça para falar o francês e tal. São super abertos para ajudar, para deixar a gente se expressar da nossa maneira, né, e orientar. Mas eu acho que eu recebo isso com muita positividade, com muita abertura, sabe, de todo mundo com quem eu me relaciono aqui na França. Legal, legal. E você falou que está aí com a sua esposa, que vocês casaram para se mudar, né? Eu vou chegar nesse ponto rapidinho, Isso. mas eu quero continuar na questão da língua antes de a gente chegar nesse ponto. Ela já falava Uhum. inglês? Ela teve dificuldade? Como é que foi para ela? Bom, inglês sim, ela já falava inglês, Digo, ela dava francês, aula. perdão. Mas não, ela, primeira vez que ela começou a estudar francês, bom, enfim, desde que saiu toda essa jornada de mudar para a França, ela começou a estudar, mas o tempo era curto, né? Então ela basicamente caiu na fogueira aqui, né? E é um baque, assim, para quem não fala nada. Se para mim já foi difícil, eu acho que para quem não vem pela primeira vez, assim, uma adaptação bastante pesada, assim, vamos dizer. Mas tem que se jogar, tem que fazer aula e tudo mais, mas tem que se jogar, tem que se arriscar, e eu acho que a experiência na vida real, assim, ela não tem o que pague, né? Não tem o que pague. Não tem escola que ensine o que você aprende no mercado, na fila do metrô, enfim, no dia a dia. Legal. E para ela, você diria que ela sofreu bastante? Existiu aquele momento de, eu quero voltar para o meu país, para minha língua, conversar com gente que eu conheço? Ou foi uma coisa tipo, calma lá, vamos conseguir? Como é que é? Como é que foi essa Não, eu experiência? acho que esse momento, assim, vamos voltar, nossa, tal, a gente nunca teve, Uhum. né, desde que a gente está aqui. Mas sim, eu acho que isso. A gente tem vários amigos brasileiros aqui, assim, às vezes que se a gente quer só descansar, a gente fala só com brasileiro, que a gente fica falando português, organiza aquele almoço de domingo aqui só entre brasileiros, tal, que
a gente fala só português, faz piada que todo mundo entende, né, com contexto. Uhum. E assim que a gente, vamos dizer, alivia essa pressão, né? Legal. Muito bom. E então, falando um pouquinho dessa sua ida, que você foi, quando você foi, recebeu a notícia, você ainda estava noiva, acabou tendo que adiantar o casamento, certo? Para Exato. ir com a sua noiva para Paris. Como que foi isso? É muito difícil a adaptação? Eu passei um pouco por isso pessoalmente, né? Eu acabei mudando para casar também, então eu tenho a minha experiência, mas eu quero ouvir a tua parte. Você diria que é melhor, não, vai, primeiro casa, se acostuma um com o outro e depois vai, se você pudesse voltar atrás, ou não? Vai com a cara e com a coragem e depois você Aham. descobre lá como é que vai ser. Assim, de um ponto de vista prático e, vamos dizer assim, de documentação, super case no civil antes, aplique para todos os papéis que você tem que aplicar, porque facilita tudo, senão acaba tendo que fazer duas vezes. Né? Então, pedir visto, que nem o status do visto da minha esposa é esposa do Monsieur Simão. Então, de um ponto de vista logística, da parte de documentação, acho que facilita muito casar antes, no civil, pelo menos, que foi o que a gente fez. Né? A gente casou no civil em janeiro, mas aí a festa, a cerimônia, a celebração foi depois. E a gente não morou junto no Brasil antes, sabe? A gente caiu, assim, de paraquedas os dois dentro da mesma casa, num outro país e tal, tendo que se virar. E eu acho que para nós foi super legal, assim, porque a gente conseguiu construir a nossa vida e o nosso relacionamento mais à nossa maneira, sabe? Sem grandes interferências, não digo nem interferência, talvez não seja a melhor palavra, sabe? Mas, assim, como que a gente só tem um ao outro para contar, né? Eu acho que isso acaba construindo uma relação extremamente forte, uma cumplicidade enorme, que a gente sabe que um está disponível para o outro 24 horas por dia, independente do que aconteça. Obviamente que morando no Brasil também funciona, mas a gente acaba se apegando mais, eu acho, do que se a gente estivesse no Brasil, porque no Brasil, querendo ou não, a gente sai mais com um amigo, vai na casa de parente e tal, e aqui é muito mais intenso, assim, né, a nossa vida de casar. Mas eu acho que eu acredito que a gente gerencia bem, né, amor? Ela tá aqui olhando. Ela não me respondeu, nem que sim, nem que não, tô preocupado. Mas eu encaro isso de uma maneira muito positiva, sabe? A gente aprendeu a ser um casal aqui, né, nos nossos termos, como eu disse. Muito bom, muito legal. E Né? como é que foi construir essas amizades aí, que você falou um pouco Uhum. antes da gente estar no assunto do casamento? Para vocês, como casal, vocês conseguiram criar bastante amigos franceses? Ou eles são um povo que gostam de ter o grupinho deles e acabou tendo que se envolver mais, não necessariamente só com brasileiros, mas com Uhum. outros estrangeiros, né? Uhum. Ou não, eles, pelo menos em Paris, eles são super amigáveis, não quero que vocês entrem na cultura, Uhum. vamos, vem na minha casa, como é que é? Assim, de amigo francês, o que dá para dizer, a maior parte são os colegas de trabalho, né? Então, a empresa que eu trabalho hoje é um ambiente extremamente internacional, a gente tem mais de 50 nacionalidades no mesmo prédio, então é todo mundo muito aberto a compartilhar e fazer programa em casa e tal. Então, assim, do pessoal, dos colegas de trabalho que são franceses ou mesmo de outros países, de outras origens, todo mundo muito receptivo. E é sempre muito legal quando a gente vai e pergunta da cultura, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Existe uma troca muito grande, né? E aí com os brasileiros que a gente encontra aqui, é engraçado que brasileiro vira família em 5 minutos, assim, né? É verdade. A gente se, a gente se apoia muito, a gente se fala direto, acho que assim, talvez até mais do que com o pessoal que está lá no Brasil, a gente tá se falando por WhatsApp o tempo todo e tal, sempre buscando fazer alguma coisa junto. E tem um pouco desse senso de família, né? Que de ajudar com perrengue até fazer almoço de domingo, sabe? Que é que a gente vai fazer empadão, ou a gente vai fazer alguma coisa que é um prato do Brasil, assim, que é legal, né? Então, diria hoje que, assim, de amigos que a gente sabe fazer programa e tal, a maioria são brasileiros, ainda são brasileiros, né? A gente é de Curitiba, então tem algumas pessoas de Curitiba, e aí um foi puxando o outro, que foi puxando e tal. Então a gente tem um círculo de amigos brasileiros aqui, assim, bastante importante. E de franceses mesmo, é mais o pessoal do trabalho, né? Com quem, tanto da minha empresa anterior quanto da atual,
guardo vários contatos, mas são sempre muito abertos para compartilhar. Assim. Mas uma vez a gente colocou até como a resolução de ano novo, assim, que a gente tinha que fazer mais amigos franceses. Muito bom, é isso aí. Mas a gente é de Curitiba, né? Então a gente já tem essa fama de que a gente não fala com estranho e tal, que a gente é fechado, então é um esforço a mais. Eu acho que isso ajuda. Eu sou de São Paulo e meu marido é de Curitiba, então eu percebo que para ele essas coisas é um pouco mais fácil, né? Porque Curitibano já tem um pouco mais da sua vida reservada, então quando você vai para um país um pouco mais reservado, não é aquele choque, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, não é aquele choque cultural tão grande. Muito bem. Entendi. Então a gente já falou um pouco da língua, de como foi mudar, né? Como foi fazer os amigos. Como é que é a comida aí? Como é que é o dia a dia da comida? No Brasil a gente come o arroz e feijão, né? E a nossa carnezinha, durante de semana, no final de semana a gente faz uma coisinha diferente. Tem algum prato que eles comem todos os dias? Como é que funciona? Acho que primeiro a cultura da baguete, queijo e vinho é uma coisa que é fácil pegar, né? Então, desde o primeiro dia, é uma coisa que a gente adotou, assim. Tem é como se fosse um evento, assim, que eles chamam de aperro, que é como se fosse um aperitivo, né? Que eles fazem o famoso esquenta antes de qualquer coisa, mas que a gente adora, que é você pegar pequenas porções de basicamente aquilo que você gosta de comer. E que é mais um evento social, assim, não senta como uma refeição e tal. Isso é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer. Agora que tá ficando um pouco mais quente, a gente até vai pra parque, faz piquenique, faz muito mais coisa fora. Mas de comida, assim, bom, queijo. Toda refeição tem queijo, né? Então entrada, prato principal, queijo, sobremesa, né? E tem muito menos, assim... A gente não entende muito como é que eles são tão magros e todo mundo come batata frita o tempo todo. Né? Mas como é que é o colesterol? Nem todo mundo que é magro é saudável. Pois é, eu ganhei uns bons quilos desde que eu cheguei aqui, ainda não descobri a mágica para ficar em boa forma, mas assim, eu tenho algumas restrições em relação a alguns pratos franceses, por exemplo, foie gras é uma coisa que eu não gosto, mas tem... Foie gras como é que chama? Nem sei se certo. É o fígado do pato, isso. É aquele que eles não tratam muito bem o pato, até para fazer o prato depois, enfim. E aí eu não sou muito a favor do comum esse? Muito comum. Muito comum ter aqui, tem em todo lugar. Principalmente no Natal. Principalmente no Natal, assim, é um prato do Natal, mas tem para todo lado. Tem um prato francês que eu adoro, que é o steak tartare. Que é carne crua, no Brasil a gente tem a chamada carne de onça, pelo menos em Curitiba a gente chama assim, que eu acho uma delícia, e que como sempre que eu posso. Legal. Mas assim, daqui, desde que a gente mudou, eu reduzi drasticamente a quantidade de carne que eu como, sabe? Drasticamente, eu adoro comer carne vermelha, sou ultra carnívoro, cada vez que eu vou pro Brasil eu como um churrasco praticamente todo dia, mas estando aqui, porque uns cortes são diferentes, a oferta não é tão grande quanto no Brasil, de tipos de carne, tudo mais. Então, eu acabei reduzindo bastante a quantidade de carne que eu como. Mas a culinária francesa é super famosa, né? Então, a gente só tem a agradecer e a aproveitar. Muito bom. E o pessoal faz intervalo de almoço no trabalho? Que nem no Brasil, a 1 horazinha, tem um descanso depois? Como é que é? Então, aqui eu tenho mais ou menos 1 hora de almoço, mas não é regrado, sabe? Não tem aquele assim, você vai trabalhar das 9 ao meio-dia, você para, você trabalha da 1 às 6. Não tem esse tipo de regra. Primeiro, onde eu trabalho, ninguém bate cartão, né? Então, é um conceito que não existe. Mas é bem comum, assim, se a gente não tiver nenhum compromisso no horário, assim, normalmente eu faço entre 40 minutos e 1 hora. Aí é meio que a regra. Aqui na França as pessoas fumam bastante, então elas fazem muita pausa para fumar. Nossa, Então, eu como não fumo, acabo ficando, mas eu trabalho direto, faço bem menos pausas, mas sim, o pessoal faz, então tem o tempo certinho, né? E como a gente tem bastante gente da Inglaterra, principalmente de Londres, que trabalha com a gente, eles são já o oposto, né? Eles são super frenéticos no ritmo de trabalho e não param, come qualquer coisa na mesa mesmo e vamos aí, mas o pessoal da França mesmo faz sua pausa para almoçar, faz infinitas pausas para fumar e tomar seu café. Então, é mais ou menos, eu diria que não é tão diferente do que a gente tem no Brasil.
assim, do que eu experimentava no Brasil, pelo menos. Legal. E qual foi a sua maior dificuldade desde que você chegou? Bom, minha maior dificuldade foi aprender a me virar sozinho aqui nos primeiros meses, aprender a morar sozinho, né? Eu acho que me entender em francês, como é que eu resolvia o problema de alugar um apartamento, falar com a imobiliária e com o proprietário e tal, toda essa burocracia, com todos os documentos e tudo mais, é uma coisa que no começo foi uma grande dificuldade, assim, pegar o francês para tudo aquilo que não era o contexto do trabalho, né, pegar a língua, assim, porque quando eu vim, eu até tinha direito a algumas aulas de francês e tal, mas eu repassei tudo meu esposo, e aí fui aprendendo meio que Na raça. na raça. Então acho que a língua foi um grande desafio, a burocracia das coisas, aqui na França tudo é muito, principalmente documento, né, quando você vai morar fora você lida muito com isso, e os franceses mesmo, eles não sabem por que você tem que ir na prefeitura tantas vezes, né, porque eles não têm que passar por isso, mas é toda a burocracia de documentação, assim, tal, é bastante pesado. Muito bom. Então, agora eu quero sugerir uma coisa um pouco diferente. Vamos fazer um ping-pong? Opa, vamos? Eu pergunto e você responde, pode ser? Vamos. Francês não toma banho? É verdade? Mentira. Mentira. Francês não fede. Olha, alguns sim, mas não é por falta de banho. Eu acho que aqui eles reusam muitas vezes a mesma roupa. É isso que eu percebo. Entendi. Muito bem. Se eu for para França, para Paris, o que eu não posso deixar de ver? Primeiro, o básico e depois um bom bar à vin, um bar para tomar vinho, que são sensacionais. Muito bem. E uma comida que eu não posso deixar de provar? Steak tartare. Uma comida que eu não posso provar de jeito nenhum. Se me oferecerem, não come. Foie gras. Que é o fígado, né? De pato. Que é o fígado de Muito pato. bem. Uma coisa que eu tenho que levar na mala quando eu for para a França. Coisa que você tem que levar na mão. Espaço, que daí você leva vinhos embora. É muito barato vinho na França? É barato aqui. Tem de tudo que é preço, né? Então a gente costuma dizer que entre 5 e 10 euros você sempre acha vinho bom. Facilmente você acha vinhos bem mais caros, mas vinho barato aqui é sempre bom. E a gente olhou, tem um vinho que aqui custa 2 euros, no Brasil ele custa 80 reais. Assim, então vale a pena. Vale muito a pena, realmente. Então traga espaço na mala para poder levar coisa embora. Com vinho. Exato. Muito bem. Se eu ver um francês pela primeira vez, como eu vou cumprimentar ele? Então primeiro você fala bonjour, e aí você fala je ne parle pas français. E aí você pode continuar em inglês, em mímica, em qualquer coisa, que aí ele vai te receber bem. Muito bem. Dou beijinho, não dou beijinho, dou um abraço, dou aceno de longe, o que eu faço? Primeiro, não encosta. Não encosta de maneira nenhuma. Aí, eu não sei, aqui em São Paulo as pessoas acho que davam 2 beijinhos quando cumprimentam, né? Em Curitiba é um só. Mas depois que você tem... depois você tem qualquer intimidade, um pouco mais de intimidade, são 2, inclusive entre homens. A primeira vez que... Então, no começo você não faz nada, não encosta, faz oi. Você não encosta, dá um oi, né? E mesmo se for dar um beijinho, não põe a mão no ombro. Assim, isso não, assim, eles ficam meio panicados. Assim. E quando eu sei que eu ganhei intimidade suficiente para um beijinho? Se você vira a pessoa pela segunda vez, eu acho que já tem intimidade suficiente para dar um beijinho de oi, assim. Muito bem. Muito legal. Alguma última dica que você quer dar para quem está ouvindo a gente? Alguma outra coisa que a gente não conversou que você quer adicionar? Se for cantar parabéns em francês, não bata palma. Adoro, eu detesto bater palma em parabéns. Não batem palma. Eu acho que todo mundo não gosta, que você vai em festa no Brasil, todo mundo fica aquele meio bate, não bate. Não, mas a gente brasileiro, você vai cantar parabéns e vai... Aí você para e fica meio envergonhado. Assim, você bate 2 palmas e fica envergonhado. Mas, não, assim, dica para quem quer morar fora, seja na França ou em qualquer outro lugar, visite o lugar a passeio antes. Assim, eu acho que isso faz toda a diferença. Vá lá ver o lugar, tenha experiência por você, se tiver essa chance. Tá? Passa férias, junta um dinheirinho, vai passar, que seja uma semana para conhecer o lugar onde você tem interesse em ir. Converse com pessoas, não tenha vergonha de expor teus planos, eu acho que isso é
muito importante, as pessoas vão estar sempre abertas a ajudar, especialmente quem já passou por isso. Sabe o quão importante é ter ajuda, ter orientação, e sim, de resto é fé e coragem e vai que dá tudo certo. Mesmo que der errado, a experiência vai ser boa, porque você vai levar muita bagagem disso e não tem como ser, assim, não tem como não tirar coisas positivas no final. Muito bom, super obrigada, Felipe. Foi muito gostosa a nossa conversa, acho que foi bem prático, o pessoal vai gostar bastante de ouvir teus conselhos. Obrigada pelo tempo, pela tua esposa que eu ouvi um pouquinho lá no fundo, que adicionou também, é sempre muito bom, a gente quer quanto mais, melhor. Espero que você tenha muito sucesso aí na França, Obrigado. que você consiga alcançar todos os teus objetivos e quem sabe a gente se esbarra por aí um dia no mundo. Com certeza, tá? Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer contribuir. E desejo o maior sucesso para Sonhos Grandes, que isso só cresça e atinja o maior número de pessoas possível. Muito tá obrigada. Obrigada, pessoal que está assistindo a gente se vê de novo no próximo episódio. Então, nação sonhadora, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso site www.sonhosgrandes.com.br e curtir a nossa página no Facebook para conhecer mais histórias de brasileiros pelo mundo. Deixem seus comentários, curtam e compartilhem nas redes sociais e até a próxima.